Boa noite, Instagram. Boa noite, pessoal. Acredito que agora são 6h03, que foi o horário prometido para darmos início a essa aula sobre periodização, né? É uma aula, é um conteúdo bem denso, esse assunto, né? Periodização dentro da grade de disciplinas da graduação e também da pós-graduação. O objetivo hoje é trazer um pouquinho do conhecimento dessa ferramenta que usamos durante a atuação profissional, né, do treinador, não apenas para profissionais que querem atualizar um pouquinho, mas também para os entusiastas, as pessoas que consomem conteúdo na internet sobre treinamento físico, enfim, e tem curiosidade de saber como que funciona o processo de prescrição de treinamento, né? Então, eu espero que hoje eu consiga trazer de forma sucinta e bem objetiva ou esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá, vamos embora que hoje tem um conteúdo bem interessante aí. Espero que todos gostem. Antes de começar, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Gessé. Eu sou professor de educação física há muito, muito tempo. Estou aí na área há mais de 25 anos, né? Então, dentro da minha carreira, tenho muita prática e não apenas isso, tenho bastante estudo, né? Sou coordenador de curso de musculação, pós-graduação. Sou formado aí desde 1999, atuo como personal trainer, sou coordenador da FPA Cursos, que é um curso de musculação que está agora, acho que no curso número 75. Eu não lembro como é que fala esse número, 75º, né? Curso. Recentemente tivemos uma aluna formada no nosso curso de pós-graduação da FBA, que foi premiada no evento do Arnold como melhor treinadora. Isso é uma realização para nós que tivemos envolvidos no projeto aí da pós-graduação. Eu e a Zuleika Albuquerque. Além de coordenador, sou especialista em musculação, condicionamento físico. Sou mestre em Ciências da Atividade Física pela USP e também proprietário da MyoState, que é a empresa que divulga ciência por trás do treinamento com restrição de fluxo de sangue, além também de colocar no mercado manguitos de práticos feitos de material elástico para a realização desse método maravilhoso, né? Então, inclusive, tem aula minha aqui no YouTube sobre essa estratégia de treinamento para composição corporal, para emagrecimento, no caso. E vamos lá, vamos começar a falar também hoje sobre emagrecimento e a questão da periodização. Qual é o melhor modelo para esse desfecho? Perder gordura em obesos, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que tem que começar falando aqui para vocês é que déficit calórico é necessário, não tem jeito, né? Então, se a primeira coisa, o topo de um processo de emagrecimento necessita de déficit calórico, tá? E, assim, o déficit calórico ele se torna presente quando há diminuição da ingestão de calorias e também quando há um aumento da atividade física, né? Porque a atividade física tem um gasto energético. Só que quando eu comparo em termos de intervenção o gasto calórico do exercício e o déficit calórico induzido pela diminuição das calorias ingeridas, é claro que a dieta vai na frente, né? Para quem funciona o déficit calórico induzido pela prática de treinamento físico? As pessoas que estão mais próximas aí de uma condição eutrófica, né, que quer dizer que estão mais próximos de um peso mais adequado, aquelas pessoas que precisam perder 1, 2, 3 quilos só de gordura subcutânea e intravisceral, né? Parece que alguns estudos mostram que para essas pessoas o treinamento físico ele tem um impacto interessante assim, mesmo sem o acompanhamento nutricional, né? As próprios ajustes corporais fazem com que o corpo aprenda a usar mais a gordura, né? E estocar menos. Isso faz com que os indivíduos emagrecem. Só que quando a gente pega grande parte da população, eles se encontram em obesidade, grau 1, 2 e 3, e o IMC é muito grande. E para essas pessoas, realmente, o déficit calórico induzido pela dieta é necessário, né? E em conjunto, o ajuste.
Em segundo lugar, o ajuste da quantidade de proteínas dentro da dieta é um fator extremamente importante para que esse déficit calórico ocorra. E não apenas isso, os ajustes com relação à progressão do treinamento ocorra também, por conta da proteína, ela tem várias funções, né, no organismo. Uma delas é a síntese proteica, a outra é a formação de enzimas, né, e também serve como substrato energético em algumas situações. Não é que não são tão importantes, mas a gente usa muito mais gordura e carboidrato como substrato energético e a proteína seria uma terceira condição aí de oferecimento de energia, tá? Não tão solicitada. É só em caso onde a pessoa tem uma subnutrição, come muito pouco, que a proteína vai ser utilizada. Hoje nós vamos focar, né, na terceira parte da pirâmide, que é o que contribui além, em menor grau de importância, mas ainda assim há uma contribuição no processo de emagrecimento, em específico, vamos falar do treinamento e como esse treinamento é organizado, né, durante um processo, que a gente vai chamar isso de periodização, para quando o objetivo é emagrecimento e outra, quando o objetivo é emagrecer mais rapidamente, né? Isso é o mais legal. Antes de começar a falar de periodização, eu tenho que falar para vocês como funciona o efeito do treinamento no processo, na fisiologia humana, para o corpo entender que ele pode usar mais gordura, que ele deve usar mais gordura, e não apenas gordura, carboidrato também, de forma mais eficiente como fonte de energia, e isso indiretamente vai auxiliar no processo de emagrecimento. Então, é, existem formas de fazer a programação da sessão de treinamento que são mais eficientes, tá? Então, quando a gente fala em treinamento, treinar de alguma forma, melhorar o condicionamento físico, independente se vai fazer musculação, exercício cardiovascular, tem um efeito interessante na, na melhora da capacidade da célula de usar gordura e estocar menos gordura como fonte de energia, tá? Como o foco hoje é falar de musculação, vamos colocar o foco, né, da nossa apresentação no treinamento de força, né, no treinamento de musculação tradicional da academia. Então, aqui do lado esquerdo da imagem, como vocês podem ver, tem aquilo que a gente chama de carga externa, né, que é a montagem, a estrutura da sessão de treinamento, né, temos vários aparelhos aí, como a gente estrutura a sessão, né, como a gente monta a sequência de exercícios, o número de repetições, a ordem que isso vai acontecer, tem todo um efeito, né, que a gente chama de carga externa, na nossa carga interna. O que que é a carga interna? É como o corpo, o organismo vai responder a essa injúria, esse estresse, né, essa condição estressante do treinamento. E aí a gente sabe que formas diferentes de manipular a carga externa têm um impacto diferente na carga interna. A carga interna, através da produção de substâncias que o osso produz, o coração, o fígado, né? Os nossos órgãos, a tireoide vão produzir, que vão atuar no metabolismo e vão sinalizar os próprios órgãos. Por exemplo, tem substâncias que o osso produz, o coração produz e o músculo produzem que vão atuar direto na célula adiposa, né? E que a própria célula adiposa produz outras substâncias, por exemplo, como a leptina, a adiponectina, que vão atuar no músculo e essa inter-relação de atuação de substâncias, né, produzidas pelo organismo, vão auxiliar dentro do processo de emagrecimento, tá bom? Eu não vou aprofundar muito nisso, porque o foco da aula é falar sobre a montagem do programa dentro do processo de periodização, né? Vamos lá. Então, o que que é periodização? Então, periodização é a divisão da temporada de treinamento em períodos particulares de tempo, com objetivos e conteúdos bem determinados. A gente pegou essa terminologia do esporte para treinar força na academia, tá? Então a gente copiou modelos de periodização que foram criados há anos atrás e foram estruturados para o esporte, para melhorar a condição física de atletas, e puxamos esse conhecimento para dentro da sala de musculação para treinar força, tá? Então, o Bompa, né, ele foi um pesquisador defensor da periodização linear, né? E ele traz um conceito para nós aqui, que é
O treinamento que permite ao indivíduo alcançar seus objetivos pela aplicação de fases específicas do treinamento, né? Então, a periodização linear, que foi a primeira criada por volta de 1940 ou 50, agora eu não lembro, na Rússia, um pesquisador que era atleta, e lá na Rússia os atletas viravam pesquisadores, né? O nome dele era Matveyev, Lev Pavlov Matveyev. Ele criou esse modelo de periodização, que é a periodização linear. O que preconiza a periodização linear? Que dentro do início do programa de treinamento, uma quantidade de treinamento deveria ser realizada com grande volume. E para começar a falar sobre volume, eu tenho que falar das variáveis de treinamento, né? Quais são as variáveis de manipulação do treinamento? Então, dentro do treinamento, a gente tem as mais importantes, que é o volume e a intensidade. O que é o volume? É o aspecto quantitativo do exercício, tá? Então, quantas repetições eu vou fazer, quantas vezes eu vou realizar o exercício na semana, quantidade, né? Quanto tempo eu vou ficar em contração. Então, quando eu tenho quantidade, eu estou falando de volume. E o que é intensidade? É o que a gente chama de aspecto qualitativo da carga, que é o quanto de esforço eu estou realizando para realizar, para executar um determinado exercício, tá? Então, quanto mais difícil é o exercício, maior é a intensidade, falando de forma bem resumida, tá? Então, quando eu tenho a relação desses dois aspectos, na periodização linear, o volume ele é mais importante numa primeira fase de treinamento, e a intensidade nem tanto. E com o passar das semanas e do tempo, né, 4 semanas, 5 semanas, vai ocorrendo o quê? O volume vai diminuindo e a intensidade vai aumentando, né? Esse fator de mudança de prioridades chama interdependência, volume e intensidade. Cada vez que a intensidade vai diminuindo, o volume vai diminuindo, a intensidade deverá progredir, né? Então, esse é o modelo linear de periodização que foi o primeiro criado, né? Contrapartida, lá para frente, depois, vários outros modelos de periodização foram criados para o esporte, né? Tem a periodização é, linear reversa, que é onde você começa com mais intensidade e termina com mais volume. Tudo isso criado para o esporte, né? Tem a periodização em blocos, né? Em blocos de concretização de treinamento, né? Que podem durar de 20 dias a um mês, né? Um bloco eu vou treinar muito intenso, no outro bloco eu vou treinar menos intenso, né? Isso é falando de forma bem geral. Em 1980, mais ou menos, nos Estados Unidos, dois caras se reuniram para idealizar uma periodização que ficou muito famosa, que é a periodização ondulatória. O que a periodização ondulatória preconiza? Que dentro de uma semana de treinamento, né, que a gente chama de microciclo, uma semana ou até 15 dias, eu posso ter, em sessões de treino diferentes, diferentes intensidades e volumes, tá? Ou seja, por exemplo, em um dia eu faço mais intensidade, no outro dia eu faço mais volume, e no outro dia eu faço um misto de intensidade e volume. Isso é ondular, né? Brincar com as intensidades e volume. E ela pode ser realizada tanto de forma estruturada pela sessão de treinamento, como através de microciclos semanais, né? Ou seja, em uma semana eu vou trabalhar mais intensidade, na próxima mais volume, menos intensidade. E essa brincadeira foi chamada de, brincadeira não, é coisa séria, tá? De periodização ondulatória, tá? Então, vários estudos vieram comparando, né, em termos de melhora da força e da potência, que esse é o objetivo principal, né, que é funcional, melhorar a função do músculo, do organismo, em realizar força e potência, né? E a literatura recente vem mostrando que não tem tanta diferença entre um modelo e outro. O objetivo é apenas funcional, melhorar a força e massa muscular, tá? O objetivo hoje é falar, poxa, isso que a gente sabe tem alguma aplicação dentro do emagrecimento? Algum modelo é superior pensando na redução de gordura? Então, isso é o que eu vou responder até o final dessa aula, tá? Aqui eu tenho.
a comparação entre a periodização ondulatória e o treinamento de força para indivíduos atléticos na promoção de saúde. Esse foi o último artigo publicado comparando aí esses dois modelos para entender o que isso acontecia para a saúde, indivíduos treinados, atléticos, né? E isso através do treinamento de força apenas, né? Então eles compararam um grupo fez ondulado, né? Na mesma semana treinava com muita intensidade, intensidade baixa, intensidade moderada, e o outro grupo treinava muito volume no começo, iam passando as semanas e aumentando a intensidade, diminui o volume. Então, um grupo fazia ondulatório, o outro grupo fazia linear, né? Então, a periodização linear, como vocês podem ver aí no gráfico, né? O volume vai caindo, a intensidade vai aumentando, e a periodização ondulatória, que pode ser ondulatória diária ou semanal, ia mexendo na intensidade e volume ou nas sessões de treino ou nas semanas de treinamento. Era o grande debate. O que que acontece, né? O que ocorre, né? Com relação às adaptações fisiológicas geradas? Se tem um que é superior ao outro, né? Então, essa foi a ideia da pesquisa, desse recente trabalho de 2026, né? Então, o que que ele vem mostrando aqui, em termos de tempo, né? A periodização ondulatória nas 8 primeiras semanas para obeso ela é mais eficiente quando o objetivo é perder gordura. Olha que legal. Então, o choque inicial é superior na redução rápida de IMC. Depois da 8ª semana até a 14ª semana, parece que tem um empate, né? As duas, tanto a ondulatória como a linear, tem um efeito muito parecido, né? E depois da 14ª semana, a periodização linear parece ser mais interessante para esse desfecho, né? O que que os pesquisadores, né, o pessoal que trouxe esse conhecimento aí para a ciência, tem falado aqui? Quando você faz o ondulatório no começo, como você tem mais choques de intensidade, né, a intensidade tem um efeito interessante nesse processo rápido de aumento de capacidade cardiovascular, de mobilização de gordura, parece que ela é um pouquinho mais vantajosa no primeiro momento, né? E aí, depois desse primeiro momento, onde toda essa adaptação ao ajuste mitocondrial já aconteceu de forma mais efetiva, no final da periodização, depois da 8ª semana até a 14ª semana, a linear, por ter toda essa base já construída com ondulatória, parece ser mais interessante. Aí, quando o objetivo é perder gordura, né? Emagrecimento. Olha que legal. Então, para o indivíduo eutrófico, tanto faz, aquele que está só um pouquinho, que não está, que está com peso normal, optar por qualquer modelo de periodização, os modelos mantêm e aumentam a massa magra, tá? Mas para quem está obeso, para quem está com excesso de gordura corporal, parece que essa sequência, né, de começar com ondulatória, tem uma fase ali mista, né, e depois ir para uma periodização linear, dentro aí de 14 semanas, 16 semanas, parece que é uma sequência de mais adequada no tempo. Consegue oferecer mais resultado para os obesos, para quem está acima do peso, em 14, 15, 16 semanas. Tá? É legal, professor. Então, você já me explicou que a manipulação das cargas ondulatórias é mais eficiente nas primeiras semanas para obeso e como é que fica a montagem do programa, né? Como que eu monto a sessão de treinamento? Então, tá aqui uma dica bem legal, baseada em ciência, tá? Então, aí em cima eu mostro o artigo, um trabalho recente mostrando a eficiência do treinamento full body, né? Ele é mais eficiente quando comparado ao treinamento dividido, que geralmente a gente faz na academia. Um dia faz membro superior, no outro dia faz membro inferior, né? Ou tem aquele que você faz dois grupos musculares no dia, mais dois no outro. Isso daí funciona também, tá? Queria deixar isso bem claro, junto com dieta funciona, mas o treinamento full body tem uma certa vantagem, principalmente quando a gente tem menos tempo aí para oferecer resultado. Então, aqui eu mostro para vocês, mais ou menos desenhado, uma sessão de treinamento, né? Então, tem que ter agachamento, supino, remada, desenvolvimento, que são exercícios para diferentes grupos musculares, tá? Que podem ser feitos de forma alternada por segmento. O que que isso quer dizer? Faz um de peito, na sequência, faz um outro de coxa. Na sequência, você pode fazer um abdominal. Aí dá tempo de descansar as articulações, se chama alternado por segmento, né? E esses exercícios aqui que eu estou mostrando para vocês são exercícios com peso livre. E eles podem ser
realizados também nas máquinas. Quando você faz o mesmo esforço, né, a mesma percepção de esforço, tanto no peso livre quanto na máquina, os resultados são os mesmos, tá? Então, até oriento para quem não tem afinidade, não tem muita experiência com exercício, começar nas máquinas para depois ir para treinar com os pesos livres. Mas não deixe de treinar com os pesos livres, né? Mas vocês podem começar com as máquinas primeiro. Então, como é que isso poderia ficar? Durante 4 semanas, né? De 4 a 8 semanas, fazer de forma ondulatória, da segunda, quarta e sexta, esse treino aí. Aí você pode pedir para o seu professor trocar os exercícios mais para os mesmos grupos musculares, fazer full body todos os dias, tá? Então, o que que ficaria? No primeiro dia da semana, na segunda, trabalhar com uma zona de repetições de 10 a 15. Na quarta-feira, uma zona de repetições de mais intensidade, de 6 a 10, por exemplo, ou de 6 a 8, né? E na sexta-feira, trabalhar com mais volume, né? Com menos intensidade e mais volume. Uma zona de repetições de 20 a 30 repetições, né? Ficando uma média de 25 repetições por exercício. Então, isso se caracteriza como montagem de treinamento ondulatório, periodização ondulatória. Passando esse período de 8 semanas, já pode começar a fazer de forma linear, né? Os primeiros 15 dias fazendo de 15 a 20, depois mais 15 dias aumentando a intensidade mínima no volume, caindo de 12 a 8, e depois progredindo para 8 a 6 e aí lá no finalzinho de 4 a 6 repetições. Então, estou diminuindo o volume, aumentando a intensidade num período aí de várias semanas. Então, essa é uma proposta que eu indico para vocês realizarem baseado nessa aula que eu acabei de terminar agora, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me sigam no Instagram, me sigam aqui no YouTube, que eu sempre trago conteúdo atualizado sobre treinamento físico, fisiologia, um pouquinho de informações sobre qualidade de vida e bem-estar também, tá bom? Um grande abraço a todos e um ótimo dia ou noite para vocês. Até a próxima. Obrigado.